Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o chamado de João Batista e de todos os cristãos, onde nós vamos estudar sobre a missão que Deus tinha reservado já para João Batista antes dele nascer, e a gente vai estudar nessa missão aquilo que o Senhor também nos ordena até os dias de hoje, a missão também que o Senhor nos deixa para cumprirmos como filhos de Deus. Mas antes, vamos começar? Então, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, nós percebemos aqui o júbilo e a alegria e o louvor a Deus. Então, a gente vê aqui que a missão de João Batista, o nascimento dele, ia trazer grande louvor, grande alegria, grande júbilo da parte dos filhos de Deus também. Então, nós vamos nos regozijar quando nós vemos alguém cumprindo o chamado, né? Ou seja, quando outras pessoas também virem nós cumprindo o nosso chamado, elas também vão se regozijar. E a gente aprende que a alegria, o regozijo, o júbilo são marcas também da missão. A gente sabe que a alegria é algo que Deus quer que tenhamos e devemos louvá-lo na beleza da santidade. A alegria é um fruto do Espírito e o Senhor quer que a gente seja cheio da alegria dele. Não a alegria do mundo, não a alegria que vem das coisas do diabo, das coisas mundanas, das coisas terrenas e passageiras, mas a alegria do Senhor é a nossa força e nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. E nós vemos a alegria, que é um fruto do Espírito Santo e habita no coração dos verdadeiros crentes. Mesmo em meio à aflição, nós temos momentos de alegria, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos que a nossa vida não está nas mãos de qualquer pessoa, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele cuida de tudo. E nós vemos também quem somos em Deus. E isso fica muito claro quando o versículo diz: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então a gente percebe que no Senhor nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios de Deus, nós somos pessoas transformadas. Essa é a nossa identidade. A nossa vida não serve apenas para a gente ficar correndo atrás dos nossos prazeres. A nossa vida terrena serve para glorificar o Senhor. É para isso que nós existimos. Então, João Batista era grande diante do Senhor e ele foi comissionado para uma grande obra. Somos fortes e valentes em Deus, pois é Ele que nos capacita. Porque de nós mesmos nós nada podemos. Nós nada somos, nós nada podemos fazer. Mas no Senhor faremos grandes proezas, porque é Ele que nos habilita. Então a gente sabe que assim como João Batista foi chamado, foi capacitado, e ele tinha ali que obedecer prescrições muito específicas, como não beber vinho, bebida forte, ele tinha ali que viver uma vida separada da vida comparada aos outros judeus. A gente sabe que até hoje nós, como os filhos do Senhor, nós temos que viver essa vida separada. Nós temos prescrições e ordenanças para viver. Então Deus deu todas as prescrições que João Batista deveria seguir. As ordenanças do Senhor são feitas por ele, para serem cumpridas e não desobedecidas, pois a obediência é fundamental no relacionamento com Cristo. Então a gente não pode ser negligente para com isso. A gente sabe que a obediência ela precede a bênção, e a obediência também ela serve para nos poupar de muita coisa, porque quando nós andamos em desobediência, nós somos pessoas que estamos correndo para o mal, nós somos pessoas ali que estamos plantando maldição na nossa própria vida, nós não estamos sendo íntegros para com o Senhor, mas quando nós andamos em obediência, o Senhor escuta as nossas orações, Ele nos ouve, Ele responde, e Ele tem um compromisso, uma aliança conosco. Então, assim como João Batista teve que obedecer algumas prescrições, nós temos ainda que obedecer hoje. E nós vemos também o selo e o enchimento com o Espírito Santo, quando fala que desde o ventre materno o João Batista iria ser cheio do Espírito Santo, porque quando Isabel encontra com Maria, que estava grávida já de Jesus, ela recebeu ali o Espírito Santo e a criança se agitou, né? Então João Batista ele sentiu aquilo também.
Então nós sabemos que nós devemos sempre pedir para o Espírito Santo vir, nos visitar, nos encher, nos renovar, nos revigorar. O Espírito Santo é aquele que nos sela e testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo não dá pra gente falar que a gente é filho de Deus, que a gente pertence a Deus, porque ele é o nosso selo, ele é o penhor, é aquilo que mostra que nós somos diferentes, que nós somos de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e andarmos também pelo Espírito Santo, porque se nós andarmos em espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne, mas se nós andarmos na carne, ou conforme as formas que esse mundo anda, conforme aquilo que esse mundo obedece, nós não seremos cheios do Espírito, nós seremos cheios da carne, nós viveremos uma vida que não agrada a Deus, mas uma vida que agrada o maligno. Então nós sempre precisamos pensar nisso, assim como João Batista iria ser cheio do Espírito Santo, ele tinha que obedecer a Deus, e ele foi um homem escolhido para um grande chamado, ele foi comissionado para uma grande obra, nós também até hoje somos comissionados por uma grande obra perante o Senhor, mas nós precisamos estar preparados para isso. E vemos também o grande chamado, a conversão, quando o versículo diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então a gente percebe aqui que o chamado que João Batista teve era um chamado para a conversão das pessoas. Então ele ia ser um homem que ia pregar o evangelho, ele ia ser um homem que ia abrir o caminho ali do Senhor, ele ia ser um homem que ia adiante, que ia levando a palavra também. E a gente percebe que Deus quer que primeiramente nós sejamos convertidos a ele e que depois espalhemos a sua palavra, propaguemos o evangelho, preguemos o evangelho de Deus às outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam a Deus e se convertam e sejam salvas. Porque se a gente não pregar, como que vai haver conversões? Se a gente não pregar a palavra, não ensinar a palavra, se a gente não se dedicar também em viver a palavra para dar um bom testemunho, outras pessoas não vão poder conhecer a Jesus. Então, que a gente possa, sim, ser pessoas que vão ser usadas aonde quer que nós estejamos, seja na rua, seja no mercado, seja na escola, na faculdade, aonde quer que a gente esteja, no trabalho, que a gente possa sempre espalhar a mensagem do Senhor, que a gente sempre possa pregar o evangelho com a nossa própria vida e converter muitos ao Senhor, porque a gente sabe que também vai ter galardão no céu, pessoas que ganharam muitas almas para o Senhor Jesus, grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a obra do Senhor e tiveram muitas almas ganhas a Deus, eles vão receber um galardão totalmente diferente de quem não fez nada para Deus, né? Vão receber um galardão de honra, vão ter um lugar ali no céu para eles. Mas uma pessoa que não se empenhou para isso pode até entrar no céu, mas não vai ali ter todo aquele galardão, não vai ali ter aquela recompensa como alguém que dedicou toda a sua vida para pregar a palavra. Então que a gente também venha assim converter outras pessoas, não porque a gente é bom, mas é porque o Senhor nos comissiona a isso, é Ele que nos capacita. E a gente também vê preparando o caminho e o cumprimento da promessa e o poder também, quando o versículo diz: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a gente percebe aqui que o João Batista, ele tinha vários chamados dentro da missão dele principal. Então, João Batista ele ia ser o cumprimento de várias profecias bíblicas, quando fala aqui de Elias, né? Porque ele fala assim, você vai no poder de Elias, né? Aquela pessoa, aquele menino que ia nascer, ele ia já ser um menino consagrado. Assim como Elias foi um grande homem de Deus, a gente também prega sobre Elias até hoje, e ele foi um dos únicos homens que não morreram, né? Ele foi transladado. O João Batista, ele morreu sim, ele foi decapitado, mas ele foi um homem que teve aquele mesmo poder que Elias teve sobre a vida dele, ele também teve. Ele também foi um homem ímpar na escritura. Ele foi um homem que ali questionava governantes, ele foi um homem que pregava a palavra, ele foi um homem que batizava, algo que até então era novo, né? Quando que a gente vê na palavra aqui sobre o batismo, mas João Batista batizava, ele conheceu o Senhor Jesus, ele abriu o caminho do Senhor. Então a gente vê várias promessas aqui. Deus já havia designado o João Batista com um propósito muito específico, por isso que ele ia ter uma vida totalmente separada dos demais. E devemos querer ser o cumprimento e a resposta das palavras de Deus na vida de outras pessoas. Devemos sim querer ser resposta de oração, querer ser pessoas que vão ali fazer algo que muitas vezes outras pessoas estão ali clamando ao Senhor por isso. O poder pertence a Deus e é a consequência de uma vida de oração, temor e amor ao Senhor. A gente deve sim querer pregar com poder, querer viver uma vida de poder no Espírito Santo, mas para isso um alto preço precisa ser pago também. Um alto preço de entrega, um alto preço de renúncia. Então a gente sabe que esse poder não vem do nada assim, mas ele é um poder que vem somente do Espírito Santo, ele vem de Deus. Então que a gente sempre possa assim caminhar debaixo da potente mão do Senhor, que a gente possa sempre viver em obediência, assim como João Batista obedeceu, assim como ele viveu. E vemos também a conversão dentro dos lares. A gente vê a conversão em famílias inteiras, quando o versículo diz:
para converter o coração dos pais aos filhos. Então a gente percebe aqui que o João Batista também, ele ia ter um chamado até para que as famílias venham ser salvas. Muitas vezes a gente vê até hoje famílias totalmente separadas, famílias em briga, famílias em guerra, e a sociedade sofre com isso também. Quando a família não está bem, a sociedade não está bem. Quando a família não vive de uma forma que agrada a Deus, a sociedade também não vai viver. Então Deus quer que todas as pessoas se convertam, principalmente as famílias. João Batista iria proclamar o reino de Deus para as famílias, para que as mesmas se convertam e sejam salvas. Porque quando uma família, ela obedece ao Senhor, cada um cumprindo o seu papel no lar, em obediência, em integridade perante o Senhor, em fidelidade, Deus é honrado. E outras famílias veem isso e se alegram também e se convertem por aquele bom testemunho. Então, as famílias também têm um chamado por Deus para proclamar o reino, né? Não é somente pai, mãe e filhos, assim, vivendo da forma que acham certo. Mas se a gente vive a vida de forma que agrada a Deus e as nossas famílias testificam isso, mostram isso, outras pessoas conhecem a Deus também. E a gente percebe também a conversão dos insubordinados, a conversão daquelas pessoas que estavam ali débeis, loucas, mas que foram trazidas ali. No caso de João Batista, ali era uma promessa que iriam ser trazidas para o reino de Deus. E isso fica muito claro quando o versículo diz: converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a gente percebe aqui que as pessoas que estavam andando ali como ovelhas desgarradas, pessoas que não tinham prudência, pessoas loucas, pessoas débeis, iriam ser convertidas. E graças, sim, ao poder de Deus e também ao chamado de João Batista, à obediência que João Batista iria ter. Então a conversão é o começo da vida cristã. A partir dela o Senhor transformará a vida das pessoas, a vida do indivíduo. Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano que se permitir ser mudado por Deus, qualquer ser humano que se permitir ser formado uma nova criatura, vai ter também um galardão no céu. Qualquer pessoa que se permitir ser um vaso nas mãos do oleiro, assim como João Batista se permitiu e assim como tantos homens de Deus se permitiram, ela vai ser usada poderosamente nas mãos do Senhor. As pessoas, elas não são apenas seres humanos, a gente sabe que cada um tem um chamado específico. O Senhor não criou ninguém por acaso, o Senhor não criou ninguém à toa. Deus tem um chamado para cada um, mas Ele quer que nós venhamos ser obedientes e fiéis a Ele. E a gente também percebe o preparando um povo para Deus. João Batista, ele preparou um povo para Deus. Quantas pessoas que João Batista batizou, quantas pessoas que João Batista pregou o evangelho. E nada daquilo foi à toa. E não era dele mesmo, isso era um chamado de Deus para ele e para todos nós também. Deus também nos chama para preparar um povo para ele. Um povo de exclusividade seu. Um povo que vai amar, temer a ele, que vai viver a sua palavra, que vai viver a sua vontade, que vai pagar um preço até por causa do evangelho. Então Deus chama pessoas para o ensino. O propósito do ensino é o aprendizado e a prática dos ouvintes, né? Então Deus, ele comissiona, assim, pessoas para ensinar a palavra de Deus. É claro que pode até não ser muitos, mas Deus tem aqueles já preparados. Então o Senhor deu o chamado de profeta para João Batista e precursor do Messias também. Então a gente também é chamado para isso, né? Não como igualzinho João Batista, mas algumas partes do nosso chamado também tem ali no chamado de João Batista. Então nós precisamos também preparar um povo para Deus, um povo santificado, um povo preparado, um povo que vai fazer a vontade do Senhor, um povo que vai ter fome e sede de justiça, um povo que vai se empenhar na oração, na leitura bíblica. Esse também é o nosso papel, e que nós venhamos, sim, cumprir a nossa missão, cumprir a vontade de Deus e preparar para o Senhor um povo santo. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!